Os 10 erros de Gregório do Vivier em sua crítica ao liberalismo. Acredito que é um direito de cada indivíduo se manifestar sobre qualquer coisa. Acredito que artistas podem se manifestar sobre política, economia e filosofia desde que honestamente. E a honestidade intelectual depende necessariamente de estudo. Enquanto estudante de arquitetura numa universidade estatal e como artista plástico autodidata, já acreditei em muitas pautas da esquerda. Porém, quando comecei a enxergar muitas incoerências, resolvi estudar, comprei muitos livros e me curei do socialismo. Diante disso, aí pegou outra doença, que é o liberalismo, né? Diante disso, pergunto, se uma pessoa como Gregório do Vivier se interessa tanto por um assunto, por que ele não o estuda? Leia livros, tem um monte de livro que fala sobre o liberalismo, mas a partir do viés esquerdista, né? Não precisa concordar com eles. Ele deveria ler para, pelo menos, saber o que cada campo da filosofia política defende, da filosofia econômica também, né? E a partir disso, ter sustentação teórica para rejeitar isso ou aquilo. No entanto, Gregório faz questão de se mostrar como um convicto e feliz ignorante ou pior. Alguém que não tem pudor em distorcer fatos e ideias para tentar impor sua narrativa fantástica. Dias atrás, Gregório do Vivier publicou mais um vídeo sobre um assunto que desconhece. Posando diz então, fez elogios ao liberalismo clássico para logo em seguida dizer que os liberais no Brasil são falsos. Vamos aos pontos. O comediante cita ele elogiosamente John Locke, esquecendo de citar os 3 princípios do filósofo inglês, o direito de propriedade. Um direito que ele, apoiador do MST e do PSOL, ignora. Não ignora, isso é mentira. O MST e o PSOL invadem, quando invadem, são terras improdutivas. E o movimento também dos sem-tetos, né, das cidades, ele invade também propriedades que não são usadas. Então, a propriedade tem que ter uma finalidade produtiva. O próprio John Locke fala isso na sua obra, né? As terras, as propriedades são para produzir riqueza. E você pode ser dono somente daquilo que você conquista através do suor do seu trabalho. Se você não conquistou aquilo com o suor do seu trabalho, aquilo não pode ser propriedade sua. Então você que não sabe de porra nenhuma aqui. Aliás, agora esqueceu de citar todos os autores liberais do século XX, como Bohm, Bavinck, né, que teoricamente teria refutado Marx, não Mises, Hayek e diversos outros. Parece que o conhecimento sobre liberalismo dos roteiristas do programa parou no século XIX. E o de vocês não chegou nem no século XX, né? Vocês não conheceram nada antes do século XX, pegaram esses caras aqui, que inclusive leem de forma completamente torta, né? Segundo, a interpretação feita sobre a mão invisível de Adam Smith demonstra que Gregório do Vivier nunca leu sequer uma página de um livro do autor, ou simplesmente mentiu. O comediante resumiu o fenômeno a um sistema da ganância. Gregório do Vivier fosse minimamente honesto, pelo menos consigo mesmo, teria dito que a tal mão invisível é o conjunto de imensuráveis decisões humanas que direcionam a produção e dão preços às coisas, inclusive ao trabalho dele como comediante. A mão invisível é, por si mesma, a refutação da ideia de que a ganância de alguém tem poder sobre todas as incontáveis relações comerciais. O homem mais ganancioso do mundo não pode simplesmente aumentar o preço do seu produto no ambiente de livre mercado. Mas há também conspirações e há todo movimento. A elite financeira ela se une para também, de alguma maneira, manipular os preços das coisas. E há muitas jogadas dessas no mercado financeiro e muitas coisas dessa mão invisível não é uma mão invisível que leva o melhor dos mundos possíveis. Pelo contrário, essa mão invisível muitas vezes gera distorções. Ela costuma fazer afago na elite, quem tem dinheiro, quem tem propriedade, quem é dono dos meios de produção, e costuma bater pesado em quem não tem nada, né? Ou seja, sem regulação e proteção estatal a empresários, porque quem determina o preço é a oferta, nem sempre. O interesse e as condições econômicas das pessoas. Isso é a mão invisível. Essa mão invisível é um mito também dentro do liberalismo. O apoiador do PSOL fez piada dizendo que se ele tivesse gravado um vídeo pedindo liberdade plena e igualdade de oportunidades para todos, como um membro do Livres fez em um vídeo divulgado por Gregório, seria alvejado por diversos comentários mandando para Cuba. Não, Gregório, não te mandariam para a ilha prisão. Ele é prisão para os Estados Unidos, que é o país liberal, né? Guantánamo está lá na ilha de Cuba, um país liberal que dentro do seu próprio território não aceita aquele tipo de tratamento. Então ele manda para onde? Manda para Guantánamo, porque lá pode ter tortura, pode ter um monte de coisa que a Constituição norte-americana não admite. A ilha prisão é para os liberais, né? Olha só, os liberais dos Estados Unidos é o símbolo do capitalismo mundial, não é? Primeiro, em Cuba não existe liberdade, sim, não existe liberdade.
E nem igualdade de oportunidade. Sim, existe igualdade de oportunidade, mas igualdade de oportunidade é miséria, né? Não existe liberdade plena onde uma ditadura. Não existe também onde há a famosa liberdade, né? Não tem liberdade plena no capitalismo norte-americano, nem nos países mais liberais do mundo. Porque a liberdade ali é sempre restrita e limitada. Para quem tem muito poder econômico, as liberdades, as possibilidades de escolha são sempre muito maiores. Para quem não tem poder econômico, as possibilidades de escolha são muito mais reduzidas. Isso em qualquer lugar do mundo, mesmo onde tem liberalismo. Ou mesmo num cenário, numa cidade privatizada, num total ANCAP, né? Não existe liberdade plena onde uma ditadura restringe completamente a liberdade econômica. Sim, concordo, política, intelectual e até a liberdade de buscar a felicidade dos outros países. Concordo. Segundo, não existe igualdade de oportunidades. As pessoas são naturalmente desiguais. Não existe naturalmente desiguais. As pessoas são naturalmente iguais, né? Todos nascem naturalmente iguais. Todos somos seres humanos racionais, né? Todo mundo nasce pelado. Ninguém nasce com propriedade privada ou nasce. Todo mundo nasce com vida. E ninguém nasce livre também, porque no primeiro momento ele é extremamente dependente, não tem possibilidade de escolha nenhuma. Todo mundo nasce com vida, não nasce com propriedade nenhuma, mas alguns já herdam herança, o que já vai dar uma coisa. Isso não é nada natural, isso é construído historicamente. E historicamente não é natureza, historicamente é cultura humana. O seu burro, seu idiota, seu débil mental retardado. Eu tenho preguiça de liberal, isso é burro demais, velho. Puta que me pariu. As pessoas são naturalmente. Não existe natureza. Esse conceito de natureza humana que os liberais defendem é um absurdo total e completo. Coisa de burro e de retardado, né? As pessoas nascem com características, inclinações, desejos e talentos distintos umas das outras, né? Mas essas características, essas inclinações, esses desejos, esses talentos, eles podem ser muito melhor desenvolvidos se você nascer num berço de ouro. E podem sequer se desenvolver se você nascer em condições onde você não vai ter propriedade, não um lar para morar, não vai ter comida para se alimentar e desenvolver suas condições fixas e intelectuais. Cara, pelo amor de Deus. A única forma de igualar oportunidades é por meio da coerção estatal, exatamente como defendem os socialistas, livrando toda a sociedade por baixo, na miséria. É uma tentativa de igualar oportunidades, né? As oportunidades deveriam ser iguais. Mas o liberalismo está muito pouco interessado com isso, né? Eu acredito que pode até existir uma certa desigualdade, desde que se dê oportunidades similares a todos. Quando não há oportunidades similares, então não tem nem liberdade tem aí. Quando não tem igualdade de oportunidades, também não há a liberdade. A liberdade é completamente diferenciada. Uns têm mais liberdade e possibilidades de escolha do que outros. De má fé, o Gregório resumiu o movimento liberal brasileiro a meia dúzia de candidatos políticos. Pior, atacou aqueles que ele chama de falsos liberais, como se fosse um militante do verdadeiro liberalismo, né? Eu já não sei, porque eu não vi isso. Se o comediante fosse minimamente honesto, teria comparado os políticos que se dizem liberais aos tantos pensadores liberais que publicam livros e artigos no Brasil hoje. Não fez isso porque não quis, ou porque tem má fé. Vocês também têm má fé, vocês também nem estudam. Estou mostrando que vocês não estudam, não sabem o que vocês defendem aqui. Eu estou mostrando nesse vídeo. Os liberais não sabem. Um cara que escreve para o Instituto Mises Brasil, não, porque foi para o ILISP, né? Do ILISP. Não sabe o que defende, não lê os próprios autores que falam que conhece. Não sabe de porra nenhuma, de merda nenhuma. Também tem muita má fé e muita burrice. Tem muitos esquerdistas aí burro, que não sabe o que defende, não sabe se defender. Vai para um debate, por exemplo, com a galera do MBL e toma pancada uma atrás da outra. Por quê? Porque não tem embasamento teórico. Acho que é só ficar indo para protesto e reproduzindo chavões, frases feitas. Isso não dá certo, não. Você tem que conhecer, você tem que ter conteúdo, você tem que ter bagagem de conhecimento, tem que estudar. Ele agora utilizou John Stuart Mill para defender a tributação sobre herança. Sim, Mill defendia pesados impostos sobre heranças para combater os rentistas. Mas e todos os autores liberais posteriores? Mill viveu no século XIX, que foram contra o imposto sobre heranças. A questão da herança vai contra o próprio liberalismo e a questão da propriedade privada, porque faz com que a desigualdade se perpetue, se aumente, se acentue ainda mais. E aí faz com que também algumas pessoas nasçam em berço de ouro e tenham todas as oportunidades que outros jamais terão na vida, e tenham muito mais liberdade que outros jamais terão algum dia, né? E os liberais atuais? O tema central da crítica do vídeo, que também são contra impostos sobre heranças baseados no direito de propriedade. O direito de propriedade, como disse, o John Locke disse o seguinte: John Locke, pai do liberalismo.
O Adam Smith depois dá continuidade na mesma linha de pensamento para defender a liberdade, porque o John Locke não chegou a defender explicitamente liberdade econômica. Quem vai defender a liberdade econômica vai ser o Adam Smith. Mas ele fala da questão sobre o direito à propriedade. Por que a gente tem direito à propriedade? A gente tem o direito de usufruir daquilo que a gente conquistou com o suor do nosso trabalho. Se você não conquista algo com o suor do seu trabalho, então aquilo não pode ser seu. Como é que você vai ganhar de mão beijada um império? Isso é completamente injusto. Isso é construído historicamente, isso é cultural, isso não é natureza, não tem nada de natural nisso. Isso tem que ser revertido. Isso é um absurdo. É mais fácil ignorar, né, Gregório? Aliás, entre 2015 e 2016 dá para até entender, né? Se você construiu algo, aquilo passa a ser seu. Mas se você construiu ou ganhou algo através da exploração dos outros, cara, como é que isso vai ser seu? O outro trabalhou para você ter. Alguém vai lá, né, pega uma terra, faz tudo lá, e você chega e toma posse do bagulho. Isso não é invasão de propriedade, não é isso que vocês dizem que o MST faz, mas é isso que vocês fazem com o trabalho dos outros liberais. E olha que eu nem sou socialista, né, mas vejo contradições inúmeras nesse movimento. Aliás, em 2015 e 2016, a receita total do ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação, vulgo Imposto sobre Herança, passou de 6,54 bilhões para 17,2 bilhões no Brasil. Sabe o que isso significou? Nada. Os 39 ministérios que existiam naquele período consumiam, apenas para se manterem funcionando, 400 milhões. Aí aqui é uma questão burocrática, né? Uma burocracia disfuncional, desnecessária. No sistema político com o qual o próprio liberalismo é conivente, porque há um lobby, há uma interseção entre, né, o mercado e o Estado. O próprio Marx mostra isso. Um não vive sem o outro. Não existe mercado se não tiver um Estado para proteger o mercado, porque o Estado é um instrumento de dominação da classe dominante, um instrumento de proteção do mercado. Os mercados só foram possíveis a partir do absolutismo. O absolutismo que deu segurança para que os capitalistas europeus se desenvolvessem, dando proteção. Porque eles iam comercializar, iam na Índia, no Oriente, buscar as especiarias e trazer para a Europa, e eram assaltados com frequência. Não tinha segurança nenhuma. E perdiam tudo, né, do seu comércio. Então precisou do Estado para quê? O Estado é o aparato que vai garantir a seguridade das transações, para que as pessoas possam produzir e assim também transacionar aquilo que produziram sem ter o risco da sua propriedade ser tomada. Então o Estado, ele é um instrumento de proteção do mercado. O problema da falta de dinheiro não se resolve perseguindo os mais ricos, mas enxugando drasticamente o tamanho do Estado, uma reivindicação liberal que a esquerda rejeita. O problema da falta de dinheiro não se resolve perseguindo os mais ricos. Se os mais ricos não construíram sua herança, herdaram e se usam a sua riqueza para poder fazer lobby com o Estado e se corromper e corromper o Estado também, e fazer monopólios, oligopólios que freiam qualquer livre mercado, a possibilidade de concorrência, tudo isso aí acontece e também fazem com que o próprio mercado se corrompa, a oferta e a demanda ali. Tudo isso aí pode ser, e tem provas historicamente que mostram isso nos mercados até financeiros, né? Empresas e grupos, né, de investidores fazendo apostas contra a coisa e fazendo com que as ações de determinado setor da economia caíssem drasticamente. No mais, é importante salientar que boa parte da fortuna dos bilionários está em participações acionárias em empresas no exterior, não em dinheiro vivo, o que significa que o governo brasileiro não poderá cobrar impostos sobre a herança dessas pessoas. Uma análise mais profunda sobre o tema pode ser encontrada aqui, né? Lucros e dividendos, a herança é mais complicada, né? O comediante foi além, comparou impostos sobre a herança do Brasil com os de países como Chile e Estados Unidos para sustentar sua crença. Ele só esqueceu, porém, de dizer que nesses países o Estado permite a doação de quase toda a herança para instituições privadas. É isso que acontece. E esqueceu também de listar os países que não possuem impostos sobre herança, como Austrália, Canadá, China, Índia. A China é comunista. Índia, México, Noruega, Rússia e Suécia. A Rússia vocês consideram ela esquerdista. A Suécia, a Noruega, os países nórdicos, que têm um Estado extremamente assistencialista. Gregório do Vivier aproveita para fazer piada da afirmação liberal de que a taxação de heranças é imposto da inveja. Sim, é inveja mesmo. Taxar uma pessoa apenas porque ela deixou bens para seus descendentes é manifestação de inveja.
imoral. Imoral é deixar fortunas que nem 10 gerações vão conseguir gastar, enquanto tem gente passando fome e necessidade. Né? Gregório mente muito ao dizer que os liberais americanos representam no país o liberalismo clássico inglês. Não representam. Os liberais americanos podem ser comparados aos social-democratas europeus ou aos tucanos no Brasil. Esquerda, representa tudo esquerda, igual o bolsonarista, né? Esquerda socialista, já que defende regulações e programas assistencialistas estatais, coisas que os liberais repudiam pelas mais diversas razões, que estão nos livros que o comediante nunca leu. Gregório apela para a mentira mais uma vez ao dizer que os liberais não reclamam dos empréstimos que o BNDES concede às grandes empresas. Mentira. Os liberais brasileiros sempre defenderam o fim do BNDES. Os liberais, né? Os teóricos. Já os empresários patrões que vocês defendem, né? Os proprietários, esses, meu amigo, estão fazendo lobby lá no Estado o tempo inteiro. Enquanto vocês defendem a teoria, eles estão lá na prática sugando e mamando no Estado. Foram os liberais que denunciaram que os empréstimos a grandes empresários feitos pelo BNDES durante o governo petista ajudariam a levar o Brasil à crise, né? O comediante chega ao nível de citar os empréstimos que Temer concedeu aos empresários, esquecendo que Lula e Dilma, adorados por ele, foram os presidentes que mais deram dinheiro aos pagadores de impostos a grandes empresários por meio de subsídios, sim, de todos os tipos. Né? Ao todo, nada menos que 1,2 trilhão. Inclusive, fizeram lá a CPI do BNDES. A CPI não, né? Fizeram a auditoria do BNDES lá e não apareceu ninguém. Por quê? Porque tinha os empresários que pegaram dinheiro do BNDES que apoiam o atual governo e fizeram um lobby. Dono da Havan, né? E uma galera aí que defende o Bolsonaro. Tudo pegou dinheiro do BNDES. E se fosse pra cima dessa galera pararia de apoiar. Porque eles pegaram dinheiro, né? E nem sabe se está pagando direito. O liberalismo defende que o governo não subsidie nada nem ninguém e não conceda qualquer tipo de privilégio ou benefício a qualquer pessoa que seja. A função do governo deve ser proteger a liberdade, a vida e a propriedade das pessoas enquanto indivíduos. E quem não tem propriedade? E quem tem sua vida ameaçada por passar fome? E quem tem a sua liberdade também limitada porque não consegue nem conseguir um emprego, porque o desemprego está em 15%, 20% e vai chegar a 30% nessa crise agora. Punindo fraudadores e agressores. Né? O humorista afirma que os falsos liberais ignoram os problemas da concentração de renda como se os verdadeiros liberais propusessem soluções estatais para resolver o problema. Tem liberais que defendem, o próprio MBL está defendendo propostas estatais. Os verdadeiros liberais explicam em centenas de livros e artigos que combater a desigualdade prejudica os mais pobres. Além disso, o maior gerador de desigualdade é o Estado por meio de programas econômicos da própria máquina burocrática e política que cria uma classe de privilegiados. O maior gerador de desigualdade é o Estado. É um jogando e empurrando a culpa para cima do outro. Né? A esquerda estatista, keynesianista, joga a culpa no mercado, o mercado joga a culpa no Estado. Né? Mas quando a gente vê mais mercado, a gente vê problema de desigualdade, como nos Estados Unidos e outros países liberais, onde tem desigualdade, tem problemas sociais. E quando a gente vê também, onde tem mais Estado, a gente vê também problemas sociais. Nos dois lados tem problemas sociais. Mas só que nenhum dos dois admite que a sua ideologia não consegue resolver os problemas, que gera desigualdade e que às vezes até as naturaliza, como eu já mostrei aqui, que ele naturaliza, né? Nono, né, Gregório do Vivier chega a dizer que quem defende as verdadeiras ideias liberais é chamado de comunista no Brasil. Mentira, chamamos de comunista apenas pessoas que defendem grupos que invadem e depredam propriedades privadas, ostentam blusas e bandeiras com símbolos comunistas. Só por usar isso a pessoa comunista, né? Reverenciam líderes comunistas genocidas e defendem ditaduras comunistas que acabaram com a liberdade econômica e civil da população. Ou seja, chamamos de comunistas apenas pessoas como Gregório do Vivier. Décimo, o comediante afirma que ainda não devemos utilizar a palavra liberalismo em vão. Entretanto, é o que o Gregório mais fez em seu vídeo. Ele chega a dizer que a campanha Armas pela Vida, pelo direito ao porte de armas, é contraditória. Ora, a liberdade e a autodefesa é um dos princípios sagrados do liberalismo desde sempre. Para finalizar, o militante de extrema esquerda, Gregório do Vivier, chega ao ponto de dizer que meia liberdade não é liberdade. Resta-nos crer que essa e tantas outras peças de Gregório do Vivier sejam apenas gracinhas, piadas, que apelam para a mentira como tentativa de fazer as pessoas rirem ou ganhar alguma audiência para um programa fracassado. Fracassado é vocês, Ilisp. Um bando de retardado, com argumentos extremamente fracos e insustentáveis. Né?
O Gregório de Vivier também tem seus problemas, a própria esquerda tem muitos e inúmeros problemas, porque ela é relativista e depois critica o bolsonarismo, né, com o pós-modernismo. Ele é relativista e deu origem ao anticientificismo da direita de agora, né? Por questionar, por colocar em xeque as descobertas científicas e o cientificismo, que eles colocam como a ditadura da ciência, que tem que valorizar outros saberes, né? O pós-modernismo, outras verdades, as verdades que a gente encontra no xamanismo, nas curas que vêm da natureza, da floresta, de outras culturas, de outros povos. Isso deu origem a qualquer coisa é verdade. Então, é anticientificismo, isso aí é tudo balela, né? Produz e vários outros problemas, né? O próprio Marx identificava nisso, né? Essa intervenção do Estado para tentar salvar os problemas do mercado dá merda, e quando isso acontece, depois de dar merda, eles vão e aumenta a força do mercado, a atuação do mercado. Mas isso mais cedo ou mais tarde também vai dar merda, como por exemplo agora. Como é que o mercado vai nos salvar diante dessa crise aí? Hã? Vamos deixar o livre mercado funcionar? O Estado não vai intervir, não vai dar nada para ninguém. Deixar o povo se fuder. Vai deixar as pessoas morrerem, né? Ou morrerem de fome, ou morrer depois na guerra civil que vai virar, porque as rebeliões, por conta do povo passar fome, toda a história, quando o povo passou fome, teve revoltas, rebeliões, e isso foi ruim para o próprio mercado também. Esse é um problema seríssimo aí. Então fica aí esses questionamentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.